Olá, tudo bem? Meu nome é Rogério Ricardo, sou fundador do Instituto de Hipnose Clínica Rogério Ricardo e hoje eu vou iniciar com vocês uma série de vídeos sobre ansiedade. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, assine o sininho para receber as próximas publicações, os próximos vídeos que toda segunda-feira será lançado no canal, para que você não perca nenhum deles e assim se intere um pouquinho mais sobre como funciona a ansiedade. Se você já conhece o tema, você pode estar então indicando, compartilhando para pessoas que passam por essa dificuldade e para familiares que não compreendem os sintomas da ansiedade, achando às vezes que a pessoa ela age de uma maneira inconveniente, às vezes até frescura, querendo chamar a atenção, quando na verdade é um transtorno que precisa de cuidado, precisa de atenção, principalmente dos familiares, para que dê o devido apoio. Tudo bem? Então vamos ao tema, vamos iniciar então falando o que é ansiedade. Então, ansiedade ela é uma reação natural do nosso corpo frente ao estresse. Então, todo mundo passa pelo processo de ansiedade dentro da naturalidade. Dentro desse campo natural, a ansiedade é positiva, ok? Então, ela nos coloca em posições aonde nós venhamos, então, a agir para realizar algumas mudanças. Ela nos coloca no estado de alerta para nós realizarmos coisas maiores, ou até mesmo para nos tirar em situações de perigo. Então, dentro da normalidade, a ansiedade ela é muito positiva, aumentando nossa percepção, a nossa criatividade, nos colocando em estados de mudanças aonde nós vamos conseguir planejar nosso futuro, realizar projetos, trabalhar a questão também do nosso planejamento diário. Então, a ansiedade dentro da normalidade ela é positiva. O transtorno de ansiedade. Já o transtorno de ansiedade ele gera algumas preocupações bem significativas, porque é uma sensação que ocorre devido à excessiva agitação do sistema nervoso central, devido à interpretação de situações que podem ser reais ou não. Ela às vezes é confundida com medo, né? Mas porém ela é bem diferente do medo. Por que ela é bem diferente do medo? Porque o medo é algo palpável, é algo que você consegue ter um motivo, uma causa, um princípio. Agora, a ansiedade geralmente não tem essa explicação concreta, ela pode acontecer por diversas situações. Agora, o transtorno de ansiedade também, ele é um transtorno mental, aonde a pessoa ela fica com muitos pensamentos negativos, desencadeando inclusive reações fisiológicas e emocionais que vai prejudicar a rotina da pessoa. Geralmente, a intensidade desse sintoma físico ele pode variar, dependendo do grau e estado que a pessoa se encontra. Esses sintomas ele pode ser tão intensos que muitas das vezes as pessoas elas vão buscar a ajuda da médica devido a esses sintomas, né? Por exemplo, achando que está infartando, ok? E são vários os órgãos que são afetados pela ansiedade. Eu vou, no decorrer dos próximos vídeos, eu vou falar sobre cada órgão que é afetado pela ansiedade e o que cada um deles faz no nosso organismo quando ele é acionado por esse mecanismo. Então, no entanto, a ansiedade excessiva ela pode tornar uma doença, um distúrbio de ansiedade. As pessoas que sofrem com esse distúrbio de ansiedade, elas sentem uma preocupação, um medo extremo de situações simples, coisas de rotina, além dos sintomas físicos que atrapalham as suas atividades cotidianas. Pessoas que sofrem do distúrbio de ansiedade sentem uma preocupação, um medo extremo em situações simples das suas rotinas, além de alguns sintomas físicos que atrapalham as suas atividades cotidianas, já que é muito difícil de controlar esses sintomas. A boa notícia é que existe tratamento para ansiedade. Dependendo da frequência e a intensidade desses sintomas,
A ansiedade ela pode se tornar uma patologia de diversas formas e de variadas maneiras. Por exemplo, o transtorno depressivo maior, ele pode ser uma consequência da ansiedade, certos transtornos de personalidade, o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno mentais, alimentares, a síndrome do pânico ou transtorno do pânico, né? Então, o transtorno obsessivo compulsivo, dentre outros desdobramentos da ansiedade. Então, são várias coisas que podem estar acontecendo dentro do transtorno da ansiedade, dependendo a causa, dependendo a história de vida dessa pessoa e aquilo que foi acionado para que isso acontecesse na sua vida, no seu dia a dia. Os sintomas da ansiedade. Então, geralmente, os sintomas físicos da ansiedade são os que mais assustam, né? Despertam uma atenção da pessoa por buscar o tratamento. Mas a ansiedade, ela não afeta somente o nosso corpo. A nossa mente também é afetada de diversas maneiras, embora a pessoa se preocupe justamente pelo desconforto físico. Quando ela vai procurar ajuda, ela vai procurar porque ela já não suporta mais o desconforto físico que é apresentado. Mas os emocionais, tristeza, nervosismo, irritabilidade, né, ou o mau humor, né, mas isso num nível bem alto, não é simplesmente as dificuldades diárias, não. Quando se fala desses sintomas, eu estou falando dentro do transtorno de ansiedade, eu estou falando de algo bem relevante, não é coisas simples do dia a dia, não. Né? Porque às vezes a pessoa fala, eu estou ansioso, eu estou com problema, né? Levando a ansiedade com coisas corriqueiras. Não, o transtorno de ansiedade ele é característico, ele é algo intenso e não dá para se comparar com nenhum outro tipo de reação do dia a dia. Bom, os sintomas então fisiológicos, olha como a ansiedade ela age no nosso corpo devido aos órgãos que ela acaba influenciando, ok? Então vai ter dor de cabeça, aumento dos batimentos cardíacos, vai ter formigamento dos braços, pernas, a respiração vai ficar ofegante, vai ter uma sensação de falta de ar, tremores, as mãos, os pés podem suar, né, vai ter sudorese, ela vai ter aquela sensação de fraqueza, de cansaço por causa do cortisol que é liberado, também junto com a adrenalina. Todas essas reações, adrenalina e cortisol, durante o processo da ansiedade, é muito intenso. A boca seca, calafrios, ela pode ter náusea, ela pode ter dores musculares, tonturas, enfim, insônia. São vários os sintomas físicos da ansiedade. Então é muita coisa ruim que acaba acontecendo. Também existem os sintomas cognitivos, que vai entrar a dificuldade de concentração, de tomar decisão, ou a preocupação excessiva. Então, isso gera uma dificuldade, um problema bastante significativo, principalmente no trabalho. Os sintomas comportamentais, que a pessoa acaba ficando impulsiva, então a impulsividade aumenta, a agressividade aumenta, a fala acelerada aumenta. São sintomas comportamentais que mudam, de fato, o comportamento no dia a dia do ansioso. Então ela começa a ter alguns comportamentos que antes ela não tinha, não naquela intensidade. Então, há um sentimento pertinente na crise de ansiedade que é a preocupação. A preocupação é o que mais fica evidente, né? Então, devido a esse aumento do estado de tensão, o nosso fluxo de pensamento ele fica muito acelerado e geralmente são pensamentos negativos. Então, veja que dentro desse transtorno de ansiedade, acaba então colocando a pessoa em situações aonde ela acaba entrando naquele sistema de luta ou fuga. Então, ela fica preparada, pronta, ou para fugir da situação, ou para lutar contra a situação. Como se fosse, se nós formos lembrarmos os nossos ancestrais, né, os homens da caverna, como diz a própria história, a evolução, vai mostrar o quê? Que antes, por exemplo, um urso aparecia para pegar um daqueles homens. Então, o nosso sistema ele vai fazer com que ele entre nessa ansiedade.
de sobrevivência. Então ele vai colocar a pessoa no estado de alerta, ou para ele fugir do urso, ou para ele enfrentar o urso e matar o urso. Agora, você imagina isso dentro de um transtorno de ansiedade, aonde a pessoa, ela interpreta, a pessoa não, me desculpe, a mente interpreta que o chefe pode ser esse urso, a mente interpreta que a esposa, o marido, o filho, o pai, a mãe, o trabalho, enfim, aquilo que está causando, gerando, é o mesmo urso e coloca a pessoa nesse estado, tendo todas essas reações para lutar ou para fugir. Numa situação dessa, ocorre a liberação de adrenalina, que vai proporcionar diversas situações. Por exemplo, vai acelerar o batimento cardíaco, vai contrair os vasos sanguíneos para levar o sangue mais rapidamente, vai dilatar os brônquios, vai aumentar a respiração, vai aumentar o consumo de oxigênio e vai ter aquela sensação ofegante ou de falta de ar, né? Dentro desse instinto da crise de luta e fuga, vai também diminuir a motilidade do intestino, né, para gerar mais energia, para guardar mais energia. Vai dilatar as pupilas, mesmo com pouca luz, vai haver uma dilatação das pupilas, vai aumentar a liberação de glicose no sangue para dar mais energia à célula, porque ele precisa, e vai fazer a liberação do cortisol. Antes tudo era a liberação da adrenalina, depois vai liberar também o cortisol dentro desse processo, que vai trazer alguns impactos bem significativos no corpo, como, por exemplo, aumento da gordura corporal, inibição do muco, da parede gástrica, trazendo a fadiga ao cérebro. Então, veja que é bem significativo esses sintomas da ansiedade. Então, por enquanto é isso, falando só a diferença entre ansiedade e transtorno de ansiedade. No próximo vídeo, eu vou estar falando sobre as consequências da ansiedade na vida diária. Então, onde que ela vai poder estar afetando a nossa vida diária, seja no trabalho, seja na família, relações conjugais, interpessoais. Então, como que esse quadro piora o nosso dia a dia? Lembre-se de se inscrever no canal, acionar o sininho e até o próximo vídeo.